E aí, bicho, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Real, você está no canal Pô Bicho Matemática. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, continuando os conjuntos numéricos aí. Já vimos os números naturais e os números inteiros. Hoje nós vamos estudar o quê? O conjunto dos números racionais. O que é um número racional? É a palavra racional. O número racional é aquele que é escrito, é um número que ele pode ser escrito na forma de fração, né? Um número na forma de fração, né? A razão, aqui é a razão de A para B. Só que tem um detalhe, né? Esse A e B eles são números inteiros, pode ser positivos e negativos. Lembrando que o denominador, o meu B aqui, ele não pode ser zero. Então, o A pertence aos inteiros, ok? E o B também pertence aos inteiros. Só que B tem que ser o quê? Diferente de zero, tá? Essa aqui é a condição que eu tenho, essa condição de existência. O B não pode ser zero. Legal? Então tá bom. Bem, vamos só recapitular. Nós vimos os números naturais, o conjunto dos naturais, né? Do 0, 1, 2, 3. Depois desse conjunto dos naturais, o maior que ele um pouco, os números inteiros. Legal? E agora, um conjunto que vai englobar esses inteiros aqui é o que? O conjunto dos racionais. Ah, então peraí, todo número escrito na forma de fração é um racional? Sim. Vou dar um exemplo para você. 1/3, 2/4, 5/8, 7/5. O número 2. Opa, peraí. 2? Sim. O 2, ele está escrito também numa forma de fração. 2 sobre 1. Está implícito aqui 1. A gente não fica falando 2 sobre 1. Ou me vê 2 sobre 1 reais. A gente não fala isso, você fala 2. Mas ele também é escrito na forma de fração. Então, então o número 2 que está aqui nos naturais, que também é um número inteiro, ele é racional? Sim, ele é racional. Ok? Todos esses números aqui. Quando a gente divide uma fração, o que a gente pode ter? Que eu te dei uns exemplos aqui, né? A gente tem um número que é um decimal exato. Por exemplo, se eu pegar aqui 2/5, essa está escrito de uma forma fracionária aqui. Se eu dividir 2 por 5, quanto é que dá esse valor? A gente sabe que 2 dividido por 5, ó, vou fazer a continha aqui, em 2 dividido por 5, não dá para dividir, você coloca 0, acrescenta um 0, 5 vezes 4, 20. Opa, 2/5 eu posso escrever como também? 0,4. Ele era um decimal exato, resto 0. Legal? E o decimal periódico? Vamos pegar o exemplo que eu pus na lousa aqui, ó. Esse é 1/3. Se eu pegar 1/3 e dividir 1 por 3, o que acontece? Vamos lá. Você coloca 0, aqui porque 1 é menor que 3 e acrescenta um 0. Opa, 10 dá para dividir por 3, legal. Então vamos lá, 3 vezes 3, 9, sobra 1. Opa, vou acrescentar um 0 aqui, 10 de novo. 3 vezes 3, 9, para 10 sobra 1. Olha lá o que está acontecendo. Isso aqui formou o quê? Um decimal periódico, né? Esse 3 está repetindo. É o que a gente chama de dízima periódica, né? Quando eu tenho esse número decimal aqui que ele fica repetindo, nesse período aí, nessa repetição. Legal? Falando um pouquinho agora sobre fração irredutível. O que significa esse nome irredutível? É aquela fração que você vai reduzir lá ao máximo, até chegar uma hora que ela não consegue mais, você não consegue mais reduzir essa fração. Você reduz tanto que dela vai acabar virando um número decimal. Então, irredutível é a fração que ela se mantém de uma forma que você não consegue mais simplificar. Vou dar um exemplo para vocês. Por que a gente usa a fração irredutível? Porque, olha aqui no exemplo, 50 sobre 100 avos. Alguém já chegou para você algum dia e falou assim, me vê aí 50 100 avos do teu chocolate? 50 100 avos do chocolate? Dá uma olhada. Se eu simplificar isso aqui, ó, eu posso cancelar um 0 em cima e embaixo. E se eu simplificar por 5, isso aqui vai dar quanto? 1 sobre 2. Meio. Então você me vê metade do seu chocolate, né? Então o irredutível, né, facilita pra gente. Então é interessante, no final de um exercício, assim, de uma resolução, você simplificar essa fração, deixar ela irredutível, tá? Geralmente, né, nos vestibulares, as alternativas elas estão em fração irredutível, tá bem? Olha lá. Um outro exemplo, 24 sobre 72. Vamos simplificar esse número? Você pode perceber, o 24 e o 72, eles são múltiplos de quem?
Eles são pares, então ele é múltiplo de 2. Será que ele é de 3 também? A gente soma os algarismos, ó, 4 mais 2 é 6, está na tabuada do 3. 7 mais 2 é 9, também está na tabuada do 3. Se nós lembrarmos aí aquela aula de regras de divisibilidade, quando o número é divisível por 2 e por 3, 2 vezes 3, 6, ele também é divisível por 6. Ele tem mais divisores, nós vamos fazer a divisão por 6 aqui, ó, só para ver o que acontece. 24 dividido por 6 dá 4. 72 dividido por 6 dá 12. Olha lá, eu simplifiquei e percebi que ainda dá para continuar essa conta. Então vamos reduzir ainda mais. Eu posso dividir agora por 4. Em cima e embaixo. 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. 1/3. Então 24 72 avos, colocando na fração irredutível, é a mesma coisa que 1/3. Bem, como é que eu sei quando essa fração, uma fração irredutível, ela vai equivaler a um decimal? Quando eu dividir assim, por exemplo, esse 1/3, nós já fizemos lá atrás, um exemplo. Se eu dividir 1 por 3, vai dar um decimal como uma dízima. 0, 3, 3. Aqui já deu quanto? Deu meio, olha lá. Como é que eu sei então, quando eu tenho uma fração, no caso irredutível, ela vai me gerar aqui um decimal exato ou uma dízima? Tem uma regrinha bem legal e bem fácil para você guardar. Você vai pensar no denominador. Quando eu for dividir essa fração e aparecer aqui no meu denominador, né? Primeiro eu vou fazer a decomposição desse denominador. Se no denominador, quando eu for decompor, aparecer apenas o 2 e o 5, eu sei que essa fração irredutível ela vai se transformar num decimal exato. Quer ver só? Olha lá. Pega o 50, decompõe aqui, vamos dividir. Ó. Por 2 dá 25. Agora não dá mais por 2, dá por 5. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Olha lá, só apareceu o 2 e o 5. Então se eu fizer a divisão 3 por 50, eu sei que esse decimal vai ser exato. Bem, em contrapartida, o que acontece? Quando eu fizer a divisão, também vou pensar no denominador. Quando eu fizer a decomposição aqui, se aparecer um número diferente do 2 e do 5, isso vai gerar uma dízima para mim. Ok? Uma dízima periódica. Vamos só terminar esse então. Olha lá, você viu que era 2 e 5. Vamos dividir 3 por 50 para ver o que acontece? Olha lá, você coloca 0, e um 0 ali acrescenta. 30 ainda está menor que 50. Você põe outro 0 aqui e um 0. Agora ficou 300. 50 vezes quanto que dá 300? 50 vezes 6, 300. Então, olha, deu um decimal exato. Olha esse caso aqui, ó. Eu falei para vocês, pega o denominador, decompõe, vamos dividir por 2 dá 15, por 5 dá 3 e por 3 dá 1. Olha lá, opa, 2, 5, ó, apareceu um 3. Se acontecer isso, você já sabe que isso aqui vai dar uma dízima. Vamos dividir para ver? Olha lá, 16 dividido por 30. É menor que 30, 16 eu coloco 0, a 160 dá para dividir agora, né? 30 vezes 5, 150, sobra 10. Aí eu acrescento um 0 aqui, olha lá, 3 vezes 30, 90, opa, sobrou 10. Olha a minha dízima aqui, sobrou 10. Certo? Fez a decomposição do denominador, apareceu 2 e 5, é um decimal exato. Se aparecer qualquer número diferente de 2 e 5, você já sabe que vai gerar uma dízima aí. Legal? Então tá. Agora vamos finalizar essa parte falando sobre a divisão de 2 inteiros. Quando eu divido 2 inteiros, por exemplo, fazer aqui em cima, 10 sobre 2, isso dá 5. 5 é um número inteiro, tudo bem? Eu posso então na divisão de 2 inteiros ter um número inteiro, ou um decimal ainda exato, ou uma dízima. Então eu fiz essa divisão, deu um número inteiro. Quando eu vou ter um decimal exato? O caso que eu mostrei para vocês aqui, quando eu decomponho o denominador, isso aparece 2 e 5, deu um decimal exato. E a dízima vai aparecer quando? Quando eu também decompor um denominador, mas aparecer um número diferente de 2 e 5. Legal? É isso aí. Finalizando a nossa aula número 2, eu vou falar um pouquinho sobre a reta real. Ok? O que é a reta real? É uma reta onde eu vou colocar o quê? Os meus conjuntos numéricos. Olha só, eu coloquei aqui alguns inteiros, né? O 0, só para a gente, né, deixar bem aqui divididinho, 0. Os positivos, 1, 2, por aí vai, 3, 4. E para a esquerda, os negativos, menos 1, menos 2. Então aqui eu já estou te mostrando o conjunto dos números naturais, ok? Daqui para frente. E os inteiros, que pegam aqui os negativos e os positivos. O que eu tenho aqui no meio, aqui dentro dessa reta? Por exemplo,
Se eu quiser saber esse termo do meio, como que a gente faz a continha? Você vai somar o quê? Esses extremos e dividir por 2. A gente vai tirar a média para ter o termo do meio, ok? 0 mais 1, 1 dividido por 2. Opa, então eu tenho meio aqui, ó. Ou 0,5, que é um decimal, 0,5. Legal? Eu também poderia pegar esse segmento e dividir em 3 partes, né? Seria o quê? Um terço aqui, uma parte de 3 aqui, ó. Então vamos colocar um terço aqui. Olha que interessante, se eu quiser saber a metade aqui, quem está entre um terço e um meio, que conta que você vai fazer? Você vai pegar o que eu acabei de dizer, um terço mais um meio, e vai dividir tudo isso aqui por 2. Vamos fazer essa continha? Vamos lembrar um pouquinho de MMC? Olha lá. Múltiplo comum entre 3 e 2, 6, não é isso? São 2 primos, você pode multiplicá-los. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. Lembrando que tudo isso, eu vou tirar a média. Divide por 2. 5 sextos, olha lá. 5 sextos dividido por 2. Legal? Como é que eu faço essa divisão com frações? Vamos lembrar a nossa videoaula de frações, que fala sobre divisões? Olha lá, você vai copiar, você vai pegar a fração de cima, tchau, tchau, divisão, inverte a operação. Olha lá, vai ficar 5 sextos. Eu vou inverter a operação para multiplicação aqui. E também para compensar essa inversão que eu fiz, eu inverto 2. O 2 vai virar meio. E agora como é que eu continuo essa conta? Olha lá. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Nossa musiquinha aí, né? 5 vezes 1, 5. 6 vezes 2, 12. Então entre esses dois aqui, ó, eu vou ter quem aqui no meio? 5 dozeavos. Que se eu dividir 5 por 12, né? Olha o que vai acontecer. 0, aí vai dar 4 aqui, 48, sobram 2. Eu acrescento um 0, 1, sobra 8. E por aí vai. Aí 0,41. Se eu pegar o 6 aqui, 12, 20, vem 2, 8. Opa, o que aconteceu aqui? Deu uma dízima. 0,416666. Nossa, deu uma dízima aqui, né? Lembrando que a gente falou agora há pouco, né? Se eu pegasse esse 12 e fizesse a decomposição do denominador, ó, por 2 dá 6, por 2 dá 3. Opa, apareceu um 3. Lembra na decomposição o 2 e o 5, o meu decimal é exato? Apareceu um 3 e ele vai dar uma dízima, que está aqui. Legal? É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa nossa segunda videoaula. Aguarde a terceira videoaula que vai falar sobre números irracionais. Dê um like na aula se você gostou, inscreva-se no nosso canal, curta a nossa fanpage PubShow Matemática e o site também, pubshowmatematica.com.br. Você entrar lá e dar uma pesquisada, dar uma olhada no que tem lá no site para você, tá bom? Obrigado, até a nossa próxima aula, bons estudos, falou bicho!